palavra do Senhor nos vai dizer aqui no Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1 e 2, que nos diz: Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os matar. E matou a espada Tiago, irmão de João. A palavra do Senhor nos vai dizer que o Herodes manda martirizar Tiago. Por causa de quê? Por causa que ele pregava a boas novas do Senhor, a palavra do Senhor de salvação, libertação, aqueles que se encontravam cativo, abatido, aflito, angustiado, e também sendo perseguido como ele. Por causa de quê? Por causa de Cristo. E foi isso que o rei Herodes Agripas, ele fazia isso, perseguia os cristãos para quê? Para agradar os líderes judeus, para que fortalecesse o seu governo. Então ele fazia isso, ele perseguia os cristãos por causa do evangelho, por causa de Cristo. Hoje não é diferente, muitos estão perseguindo os servos do Senhor, os cristãos. Por quê? Os cristãos estão sendo perseguidos por causa também de Cristo. Não está perseguindo o cristão, está perseguindo a Cristo, está perseguindo a palavra do Senhor Jesus Cristo, que é a palavra de salvação. Não tem outro caminho, importa que o homem seja salvo, que eu não sei, pela palavra de Deus, que é o caminho, a verdade e a vida. Eu não sei se você está sendo perseguido por causa do evangelho, por causa de Cristo, mas eu quero te dizer uma coisa: você que ainda não faz parte do corpo de Cristo, que você ainda não aceitou a Jesus Cristo, para que você possa também ser um perseguido, um perseguidor, uma perseguidora, um mártires por causa do evangelho de Cristo, eu quero te dizer uma coisa: não importa que seja perseguido por causa de Cristo, o importante é estar com Cristo, sendo perseguido ou não. O importante é estar com Cristo, independente nesta vida ou na outra vindoura, que nós não somos eternos, estamos aqui nesse mundo de passagem, mas precisamos estar num caminho certo que nos leva até Jesus. Tiago estava sendo perseguido pelo rei Herodes, e foi morto à espada. Por causa de quê? Por causa de Cristo. Mas ele tinha sua certeza que estava no caminho certo, porque ele estava indo, sendo levado para ser morto, mas por causa de Cristo. Ele tinha certeza que ele estava no caminho certo, que ele sabia que ele estaria ao lado do Senhor Jesus Cristo. E você que está ao lado do Senhor Jesus Cristo, também aceita Jesus. Não importa se você vai ser perseguido quando você partir aceitar Jesus. O importante é que você está no caminho certo, porque Jesus, tanto na vida quanto na morte, ele tem a salvação para nos dar. E outro caminho, que é qual é sem Jesus, que ainda não aceitou Jesus, qual é esse caminho? Esse é o caminho da condenação, porque só entrará no céu aquele que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, abandonar suas velhas práticas, ser batizado em nome de Jesus e receber o dom do Espírito Santo e ser fiel a Jesus até a morte. Isso, independente de qualquer coisa nesse mundo, vale a pena estar ao lado de Cristo. A palavra do Senhor também nos vai dizer através do apóstolo Paulo aqui em Filipenses, capítulo 1, versículo 20 ao 23, que nos diz: segundo a minha intensa expectação, a esperança de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne em mim der fruto da minha obra, não sei então o que deva escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Então morrer é lucro. Se você está com Cristo, já aceitou Jesus Cristo, está no caminho do Senhor, está obedecendo a sua palavra, o morrer é lucro. Você só vai parar de ter medo da morte quando você entender que você está no caminho certo. Você entendendo que você está trilhando no caminho certo,
A morte para você é lucro, porque você vai estar ao lado do Senhor Jesus Cristo, descansando dessas imundícias desse mundo a cada dia, que está de mal a pior. E o apóstolo Paulo não vai dizer que para aqueles que não creem em Deus, só resta a vida nessa terra. Portanto, é natural que lutem pelos valores terrenos, dinheiro, popularidade, poder, prazer e prestígio. Para Paulo, entretanto, viver significava desenvolver valores eternos e falar aos outros a respeito de Cristo, pois somente ele poderia fazer com que entendessem a vida sobre as perspectivas da eternidade. Todo o propósito de Paulo nesta vida era falar corajosamente a respeito de Cristo e se tornar semelhante a ele. Assim, Paulo poderia dizer consistentemente que morrer era melhor do que viver, porque a morte o livraria dos problemas terrenos e ele veria Cristo face a face. Se você não está pronto para morrer, então não está pronto para viver. Procure ter certeza de seu destino eterno. Só assim será livre para servir, dedicando sua vida ao que realmente importa, sem medo de morrer. Que Deus te abençoe. Fique com essa palavra em nome de Jesus.